Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Quem falou isso? Reinaldo. Reinaldo. Já vi falar. Não tô conhecendo voz de irmão. Vocês imaginam como é que estão essas coisas hoje? Boa noite. Boa noite. Adriana. O Reinaldo vai estar com o vídeo fechado, né, Reinaldo? Não tô te vendo aqui. Ô Sabrina, mas tem que estar, viu? De outro jeito não. O Instagram já entrou, tia Célia. Eu tô ajeitando uma coisa bem pertinho da câmera que eu uso no Google Meet. Para ficar mais focada a imagem. Não sei se deu diferença. Mas tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Ô, Adriana. Boa noite. Dri. Boa noite a todos. Oi, já tô colocando. Já Oi. pode, Já tô colocando. Só vou trocar aqui meu usuário. Só um segundo, senão vai dar interferência. Senhor Jesus, derrame sobre nós a tua luz. Queremos aprender a sermos mensageiros da tua paz e semeadores da tua esperança. Abençoa, Senhor, a todos nós, onde houver uma dor física ou moral, que o Senhor possa acender a luz da alegria e do otimismo.
onde houver o mal, a revolta e a mágoa, que o Senhor possa estender a tua misericórdia. Ajuda-nos, Mestre amado, a espalharmos o teu amor. Que nossos corações estejam plenos dessa harmonia que a música nos trouxe, cheios de harmonias celestes e cheios de dádivas a serem distribuídas aos nossos familiares, em nossos lares. Que nós possamos, Mestre, repartir em teu nome a força da fé, os influxos da coragem, que é o remédio para todos os males. Enviamos, Senhor, nosso pensamento de alegria e louvor a todos os teus mensageiros, a todos os mentores do Luiz Gonzaga, aos mentores que se unem a nós hoje nesta tarefa, em cada lar que está conosco conectado. Nós enviamos, então, a nossa alegria e o nosso louvor a todos os mensageiros que visitam neste momento os nossos lares, levando paz, harmonia e esperança. E que nós possamos aprender com eles a glorificar o teu nome, glorificar a tua vontade, glorificar a tua obra para sempre, que assim seja. Hoje eu estou muito triste com a partida de um grande amigo meu, vizinho de muitos anos, pai de família exemplar, marido maravilhoso. A esposa dele o diz. Meu parceiro de tênis, grandes partidas nós jogamos. E ele levou um monte de gratidão junto com ele. Muitos corações agradecidos. É isso que vai fazer com que o caminho que ele trilha hoje, começou a trilhar ontem, seja menos árduo do que com certeza é o nosso caminho aqui na Terra. Hoje a gente termina as nossas reflexões sobre o livro 50 anos depois. Eu estou muito feliz neste ponto porque muita gente me conta que leu, que releu e que está relendo. E aos que ainda não conseguiram, eu queria contar que nós recebemos lá no centro uma caixa enorme de livros usados para serem vendidos como usados. Estão muito baratos. Quem quiser completar a obra de André Luiz, quem quiser completar os romances de Emmanuel, dê uma passadinha lá na livraria que vai conseguir ter o livro a bom preço, porque o livro está com preço proibitivo, né? Então vocês passem por lá que vocês vão ficar muito bem impressionados com o acervo que a gente tem lá, porque rever os romances de Emmanuel é uma coisa que nós devemos fazer sempre. Então, neste romance 50 anos depois, o avô da personagem principal, da Célia Lúcius, conversando com ela, ele traz dois ensinamentos muito importantes que eu pude garimpar para a gente aqui hoje. Essa questão de adorar Deus em espírito e verdade. O que realmente significa isso, né? Então, o Quinéio Lúcius, ele diz à neta que antes, quando ele ia orar, ele sentia necessidade de ter ali na casa dele um altar doméstico, cheios de ícones, né? Cheio de expressões exteriores, imagens. Ele sentia necessidade de fazer ofertas de sacrifício, né? Promessas hoje em dia, né? E velas e outros símbolos religiosos, que com todo respeito nós aceitamos com certeza que cada pessoa deve adorar Deus como se sentir melhor, como se sentir mais conectado, é lógico. Mas o Néio Lúcio dizia que ele já não sentia mais necessidade de nada dessas coisas, porque ele estava já chegando no ponto de conseguir
auscultar o próprio coração e encontrar Deus lá dentro. Então é esse Pai Todo-Poderoso que a gente vai tentar adorar no altar do próprio Espírito, né? Encontrar Deus no íntimo da consciência. Não haverá jamais um altar melhor, um templo melhor do que nós sermos capazes de irmos amadurecendo espiritualmente, amadurecendo a nossa espiritualização, a ponto de perceber Deus no nosso coração, no altar da nossa consciência, no nosso próprio espírito. Um outro ensinamento interessante que o Neo Lúcio dá à neta ele estava velho, e ele dizia que apesar do corpo já estar com a decrepitude, né, que anuncia a morte, ele tinha o espírito vivaz e repleto de disposições e esperanças. Nós conhecemos pessoas idosas assim, não conhecemos? De 80, 85, 90 anos, pessoas vivaz. Olha que termo interessante. Cheio de disposição e esperança, mesmo que o andar já esteja mais lento, mesmo que os movimentos já estejam mais travados, você vê essa vivacidade nos projetos, nos planos, no papo da pessoa, no brilho dos olhos. E ele diz que tudo isso, ele se sentia vivaz e com disposição porque ele tinha a certeza da imortalidade. E aí Emmanuel solta uma frase interessante. Sem a certeza da imortalidade, a vida terrestre seria uma comédia estúpida e dolorosa. Estúpida e dolorosa. Então a vivacidade do Neo Lúcio estava no fato de que ele sabia que além do túmulo, outra vida ia florescer e novas possibilidades de felicidade ele ia encontrar. Isso é uma certeza muito interessante de nós abrigarmos no nosso coração. A certeza que a vida continua. Então, a gente olha o envelhecimento do corpo físico com outros olhos, né? Com outros olhos. O final da vida. A vida, então, não é essa comédia estúpida e dolorosa, né? Eu vejo o meu amigo partir aos 80 anos de idade, esse pai de família que deixou saudades e vai deixar saudades imorredoras, mas a vida para ele continua, a vida para todos nós continua, e é isso que engrandece a obra da criação. O tema que eu vou demorar mais nele hoje é o planejamento reencarnatório. A escolha de provas. Como que a gente faz isso? Quando que a gente faz isso? Quando é que a gente escolhe as situações que a gente vai viver? Então, o grupo de personagens do livro 50 anos depois, aqui na Terra eles tinham o espírito mais iluminado que fazia parte desse grupo, era Célia Lúcius. Mas no plano espiritual tinha um espírito chamado numes tutelares. O que são numes tutelares? São espíritos elevadíssimos que presidem os destinos, de modo a ajudar um grupo familiar a fazer a sua escolha de provas. Então, o grupo dos 50 anos depois estava reunido no plano espiritual e estava examinando a vida que viveram para projetar a vida que voltariam a viver na Terra. É isso que acontece com todos nós. Eu sei que estou aí sendo ouvida por várias pessoas simplesmente simpatizantes da doutrina espírita e não conhecem bem certas particularidades das leis que regem as nossas vidas
E então, explicar rapidamente é assim: a gente chega no plano espiritual depois de uma vida aqui na Terra, analisa a vida que teve, fica lá por um tempo para retemperar as forças, para aprender novas coisas e depois volta para a Terra para continuar a vida aqui. Então o grupo estava lá reunido no plano espiritual, né, com um espírito muito superior. Eles examinavam os projetos para a vida que eles iam formar aqui na Terra, e eram só aqueles espíritos que apresentavam condições evolutivas de escolher, porque tinha já algum amadurecimento no que diz respeito à responsabilidade individual, então eles podiam participar das escolhas das provas. Mesmo assim, eles podiam conjecturar que tipo de situação que eles queriam viver, mas o grupo todo deveria aguardar determinações superiores para reencarnar. Enquanto eles aguardavam, eles falavam dos seus receios, né? Então, um desses espíritos, que era o Elvídio, que tinha sido pai da Célia Lúcius no livro 50 anos depois, ele comentava que ele estava com muito medo de encontrar um desafeto dele aqui na Terra. Ele estava com muito medo porque ele sabia que ele precisava de encontrar esse desafeto, que era o Lólio Úrbico, que tinha sido um rival dele nessa existência de 50 anos depois, porque o Lólio amava profundamente a mulher do Elvídio. Então ele sabia que ele tinha que encontrar com o Lólio e tinha medo do Lólio repetir as mesmas tendências inferiores da personalidade que ele apresentava. Ele tinha muito medo dessa convivência. E isso acontece muito. Você olha um espírito e fala: nossa, eu vou ter que reencarnar ao lado de fulano. Foi tão complicado. Foi tão complicado dessa vez. Deve ser complicado de novo da próxima, porque a natureza não dá saltos. Então, é natural esse medo. E é interessante, gente, que esse Lólio Úrbico venha a reencarnar aqui, vem morar aqui na Fazenda Modelo como filho do Elvídio, porque o Elvídio é o Dr. Rômulo Joviano e ele teve o Lólio vem ser filho dele, deve ter nascido por volta de 1940, né? E a esposa do Rômulo Joviano, lá ainda no plano espiritual, ela se mostrava muito disposta a qualquer sacrifício. Olha o verbo que Emmanuel usou para contar essa história. A Alba Lucínia, que era amada pelo Lólio Úrbico, o receberia então aqui em Pedro Leopoldo, quer dizer, para vir morar aqui, não que ele tenha nascido aqui, por volta de 1940, e ela dizia que ela estava muito disposta a qualquer sacrifício para transfundir os sentimentos dele. O que é transfundir? É uma transfusão, né? Passa de um para outro. Ela ia trabalhar os sentimentos dele, que a amava apaixonadamente, né? Era um amor de paixão mesmo, um amor erótico, e ela queria transformar esse amor, esse sentimento, em fraternidade, em afeição espiritual. Então ele renasce como filho e assim ele aprende a amar a mãe, sem aquele componente do apego e do erotismo, né? E o Neio, que era o avô da Célia Lúcius, a alma que mais preocupava ele no processo de reencarnação, a credora de maior compaixão, era o espírito que havia chamado, no livro 50 anos depois, havia chamado Cláudia Sabina. Ela tinha feito
coisas muito erradas para conseguir ficar com o amor da vida dela. E quando ela... Então, o espírito dela, quando ela sai da reencarnação dos 50 anos depois, Emmanuel descreve, ela tinha um coração árido, vivia envolta em amarguras, vivia na região das sombras, e ela tinha remorsos que afetavam o psiquismo dela com angustiosas perturbações. Ela era toda acabrunhada, ela era até um pouco ensandecida, esse espírito de Cláudia Sabina. E ela renasce como Susana, no livro Renúncia, que eu sugiro que vocês leiam, e para quem quiser depois eu mando uma tabelinha de quem é quem, né, nos processos reencarnatórios, né? Então, ela sai dos 50 anos depois desse jeito, coração árido, amargurada, vive em região de sombra, com remorso muito grande, com o psiquismo todo dançado, perturbada, meio ensandecida, e ela deve ter algumas outras existências, depois ela renasce como Susana e ainda mostra-se um espírito bem recalcitrante no egoísmo e fazia qualquer coisa para continuar ficar com o amor da vida dela, que era o Elvídio. Engraçado que aqui em Pedro Leopoldo, depois ela aparece como Zina Joviano, irmã do Dr. Rômulo. Ela renasce irmã do homem que ela amava profundamente e fazia loucuras para ficar com ele. Então aí também há o mesmo processo, gente. Eu acho importante nós todos refletirmos sobre esses laços, isso que André Luiz chama de desvinculação. Transfundir o amor quando ele é um amor apaixonado, um amor erótico, um amor egoístico. Então, a pessoa renasce com outro laço que une, né, como filho, como pai, como irmão, para poder amadurecer aquela forma de amar. E ela realmente aparece aqui, depois de ser Susana, ela aparece como Zina Joviano, irmã do Rômulo Joviano, ou seja, irmã do grande amor da vida dela. Por que é importante a gente estar falando isso? Porque nas nossas famílias, também elas são formadas desse jeito. E é por isso que às vezes tem uma sogra que não suporta uma nora, porque as duas disputaram o mesmo amor às vezes. Tem uma cunhada que não suporta a outra cunhada, porque ali também é um laço que está sendo trabalhado num amor mais desapegado, mais fraterno. Então, essas desvinculações acontecem. E isso que explica, por exemplo, um pai que detesta um filho. Um pai que detesta um filho, porque ele está ali recebendo o ex-amante da esposa dele. E bendito o véu do esquecimento que lança uma cortina intransponível em 99% das vezes para que o passado não ressurja, atrapalhando de muito a oportunidade das pessoas enfrentarem as dificuldades do relacionamento, burilar, perdoar, amadurecer e seguir em frente. É isso aí. Então cada um olha quem está te rodeando. Quem está te rodeando? Que sentimento você tem com relação à esposa do seu irmão? Qual é o sentimento que você tem com relação ao marido da sua filha? A esposa do seu filho? Que egoísmo é esse? De onde você está tirando isso? Então vamos trabalhar esse interior, se conhecer e saber que quando há um apego assim exagerado, estamos juntos exatamente para aprender a desapegar. Outro personagem que aparece na reunião é a Júlia Spinter. Essa Júlia, ela estava lá em Renúncia, estava lá em 50 anos depois, e lá
ela faz o propósito de manter a paz na família e reparar as falhas do passado, e que ela ia fazer de tudo para conseguir viver buscando a essência do cristianismo, e ela ia continuar amando o mesmo esposo de 2 encarnações, ia ser a terceira agora, amando esse esposo ainda autoritário, um pouco arrogante, né? E ela ia continuar tentando conduzir esse esposo para o caminho da humildade, da sensibilidade. Essa Júlia, ela tinha sido a Margarida Villamil em Renúncia. Lá ela era casada com Dom Inácio Ortega, o mesmo Fábio Cornélio de 50 anos depois, que vocês olhem depois esses personagens direitinho, para vocês estudarem o caráter que eles tinham e ver esses espíritos indo amadurecendo. No nosso século passado, a Júlia Spinter, então, ela aparece com o nome de Júlia de novo. Olha que interessante, os pais tornam batizá-la com o mesmo prenome de Júlia. É a Júlia Amorim. E ela era a sogra de Rômulo Joviano. E ela passava grandes temporadas aqui na Fazenda Modelo, datilografando as mensagens que o Chico psicografava. Era uma raridade uma mulher naquela época saber ler, e muito mais raridade saber datilografia. E ela fazia um trabalho maravilhoso com os cegos, né? Um trabalho no Instituto de Braille. E ela era casada, Lio, essa é para você, não sei se você conheceu, acho que você era muito pequeno. Ela era casada com o general Aurélio Amorim, que o nosso irmão mais velho falava, ele era sogro do Dr. Rômulo, que ele ficava encantado, porque esse general vinha aqui para a fazenda, é o mesmo Fábio Cornélios, o mesmo Inácio Ortega, eles vêm com o general, quer dizer, era uma personalidade de mando, de autoridade, né? Ele conserva isso, e ele vinha pescar aqui, os meus irmãos iam buscar, arrancar minhoca para ele pescar, e ficavam encantados com o material de pesca que ele trazia, molinete. Eles nunca tinham visto um molinete na vida, né? Esse homem tinha um molinete. E eles Pescar na Lagoa Proibida. Pescar, mas ele era general, proibido para nós. A Lagoa Proibida, Lagoa Preta, né, lá da fazenda. Então, para esse novo grupo que reencarnaria, junto com essas personagens que a gente está levantando aqui, tinham também essa reunião que eu estou me referindo do planejamento reencarnatório, tinha mais de 200 pessoas, porque junto com esses personagens de 50 anos depois, nós vamos ter também uma centena de escravos, serviçais, amigos mais relacionados, e todos eles aguardavam com veneração e esperança os numes tutelares, os executores da justiça divina, os que iam preparar a reencarnação deles. E esses numes, esses espíritos extremamente superiores, que tinham muita afinidade com a lei divina, a ponto de poderem organizar o nosso planejamento reencarnatório, né? Eles estavam aguardando que esses espíritos chegassem. Aí eu fico pensando, né? Os rumos que a vida vai tomando, né? Onde que a gente já viveu. A minha mãe veio ser costureira da Alba Lucínia, costurou para ela muitos anos. O meu pai, subordinado ao Elvídio Lúcio, como Rômulo Joviano, quem garante que foi a primeira vez que ficou subordinado? Porque o meu pai nutria, pelo chefe da Fazenda Modelo, onde o meu pai trabalhava, nutria uma admiração enorme pela têmpera enérgica e disciplinada do Elvídio Lúcio, hoje, nessa última existência, Rômulo Joviano. E é interessante que eu vi lá em Renúncia,
o Elvídio, com o nome de Cirilo Davenport, ele vai trabalhar numa fazenda em plantação e ele consegue irrigar o território todinho lá no passado. Ele faz um trabalho maravilhoso de irrigação no terreno que não era bom. E ele enriquece. E aqui na Fazenda Modelo, ele conseguiu fazer um sistema de irrigação com bambu, onde ele conseguiu irrigar a fazenda todinha, trazendo canaletas de bambu das lagoas e das cachoeiras, e fez da fazenda realmente uma fazenda modelo. Era um conhecimento que ele trazia do passado. Dr. Rômulo Joviano, recentemente, já comentei aqui, no plano espiritual, mandando me dizer, por 2 médiuns diferentes, e eu acho isso interessante, que ele e meu pai me ajudam na condução do Luiz Gonzaga hoje, e que a nossa ligação vem de um passado longínquo. Certamente, se o Dr. Rômulo se referia a essa época aí que a gente está comentando, e se realmente eu estive por lá, eu devo ter sido um personagem totalmente obscuro e desimportante, com uma história insignificante, tanto quanto essa que vou deixar agora, só um pouquinho melhorada. Mas parece que nós estávamos realmente ligados a este grupo. O Geraldinho Lemos, um grande biógrafo de Chico Xavier, e que resgatou toda a história do Neio Lúcius, a gente comentava, ele falou comigo assim: Célia, um dos recados do Rômulo foi por Geraldinho. Ele falou: Célia, não tem a menor dúvida, você está ligada a esse grupo. E eu falei, mas ele falou que eu estou ligada, mas ele não falou quem era eu? Aquela curiosidade, né? Ele falou, não, mas Geraldinho disse. Na hora que ele falou, eu tive um vislumbre. E qual foi o vislumbre? Em 1932, Chico Xavier ficou totalmente sozinho no recém-fundado Centro Espírita Luiz Gonzaga, que tinha sido fundado em 1927. Então, 5 anos depois, um mudou, o outro morreu, o outro adoeceu, o outro isso, Chico ficou totalmente sozinho. Durante 2 anos, Chico abriu o centro, que era numa casinha pobrinha, onde mora Marta Xavier hoje. Chico abria o centro, fazia a prece, fazia a leitura, fazia o comentário alto, encerrava a reunião com outra prece. As irmãs dele ficavam da janela olhando ele sozinho lá no centro, falando alto, e falava assim, ele está piorando. Se piorar mais um pouquinho, a gente vai ter que internar. Se piorar mais do que isso, a gente vai ter que internar. E Chico, então, incomodado com aquela reação das irmãs, falou, Emmanuel, será que eu devo parar de fazer essas reuniões? Emmanuel falou, mas você não está falando sozinho. E abriu a tela mental do Chico e tinha 100 espíritos, mais de 100, que toda semana estavam ali, aquele grupo de espíritos, sendo evangelizados por Chico, encarnado, evangelizando espíritos. Que espíritos? Os espíritos que iam continuar dando prosseguimento ao espiritismo em Pedro Leopoldo, após a partida de Chico Xavier para Uberaba e para o outro plano. Então imagina, Chico estava ali evangelizando espíritos que que iam gostar de trabalhar na seara espírita em Pedro Leopoldo e saindo daqui para vários pontos, né? Isso aconteceu então de 1932 até 1934, que ele ficou sozinho, mas esse curso que e eu acho que sim, eu era um desses espíritos infelizes, perdidos, que passava por ali, porque desde pequena, quando eu escutava o evangelho no culto do lar, eu tinha a impressão que eu já tinha escutado aquilo alguma vez. Até 7 anos a gente guarda bem a memória. E os meus irmãos que nos ouvem sabem que meus irmãos sabem que a gente desde pequenininho teve o evangelho em casa.
finalizando, então, nós temos aqui que não são todas as pessoas que conseguem fazer escolhas de provas e delinear o mapa das próximas experiências reencarnatórias, porque, como a gente disse antes, só aqueles espíritos mais amadurecidos, que têm noção de responsabilidade individual, têm uma certa educação espiritual, educação psíquica, que pode ajudar no planejamento da própria existência. Nós outros somos levados a aceitar o conselho dos espíritos amigos que planejam por nós. Fala, olha, é bom que você viva tal e tal experiência. Ai, não, eu não quero isso. Eu não quero ser filho de fulano, eu não quero ser mãe de ciclano. Não, não, mas para você vai ser bom. Olha aqui o que é que aconteceu. De fato, então eles convencem a gente. Vai ser bom, não vai ser fácil não, mas vai ser bom para você. Então a gente vai aceitando aí quando não temos condições evolutivas para escolher sozinhos. E quanto a isso, eu tenho, vocês me perdoem particularizar às vezes o tema, mas é porque essas histórias, o Chico aqui em Pedro Leopoldo, esses romances, essas revelações das pessoas que reencarnaram, são fatos muito curiosos e mexem muito conosco e não deixam de vir atestar a teoria espírita, né? Então me perdoe mais uma vez dar um exemplo pessoal, mas sobre escolhas de prova, nós perdemos um filhinho com 3 anos de idade, caiu da garupa da bicicleta da babá, muita gente já conhece essa história. E lá em Uberaba, o meu marido estava desesperado, ele amava profundamente os filhos todos, os 3 filhos, mas ele tinha por esse mais novo uma afinidade, um apego maior. E então ele estava desesperado, ele sai da mesa de almoço, assim, da cozinha do Chico e vai para uma sala, uma copa assim do lado. E uma senhora, e lá ele fica soluçando alto. Uma senhora sai da mesa também de almoço e acompanha para conversar com ele. E a gente fica conversando aqui na mesa com o Chico e a senhora conversando com o Aguinaldo na sala próxima. E a senhora falava com ele assim: você tem que conformar a perda do seu filho. Foi você que escolheu passar por isso. Aí Aguinaldo falou: eu? Mas por que eu faria uma coisa dessa? Ele não era espírita, ele conhecia pouco da doutrina. Por que eu faria? Eu escolher perder um filho? Não escolhi. E a mulher escolheu. Você pediu para passar por isso. Eu pedi para passar por isso? Jamais eu faria uma coisa dessa. E a mulher falava, pediu, e ele, não pedi. Pediu, não pedi. Aí Chico falou assim comigo: Aguinaldo está lembrando. Ele não pediu realmente. Ele não escolheu isso. Eu falei, fui eu que pedi? Ele falou, também não. Falei, quem fez essa escolha, Chico? Ele falou, foi o menino. Foi o Rangel. Ele que pediu, porque ele vinha por uma existência de pouco tempo, e ele pediu para vir com vocês, porque ele esperava que a dor que vocês iam sentir com a partida dele amadurecesse vocês para redimensionar os valores e etc, etc, etc. Então, naquela época, Aguinaldo disse, eu não pedi, eu preferi, ele falou, a mulher disse para ele, você pediu porque com essa dor você ia crescer espiritualmente. Ele disse, eu preferia queimar no fogo do inferno do que escolher enterrar um filho. Do que sacrificar a vida de um filho. Eu fiquei pensando com essa resposta, como a filosofia espírita esclarece essa questão de uma forma muito mais esplendorosa. Que vida que ele pensou que ele estava sacrificando se o filhinho continuava vivo em outra dimensão? De que inferno ele falava que preferia queimar no fogo do inferno? Que inferno, que dor é maior do que sepultar um filho?
Que sofrimento é maior do que sepultar um filho? Não existe inferno pior do que esse, não. Ele já estava no próprio, em se tratando de sofrimento. Então, é essa questão de ver a morte daqui do plano de vista material, é assim que a pessoa se sente. Eu vou sacrificar a vida de um filho porque ele morrendo, a dor vai me melhorar. Não. A morte não é algo terrível que nos aguarda ao final de uma existência. A morte é o início de uma nova vida, de uma vida que continua estuante e bela. Então, é essa visão que a gente tem. Me perdoem ter tangenciado este assunto de uma forma tão rápida. 1000 dúvidas vão ficar na cabeça de muitos que nos ouvem aí sem compreender ainda muito bem a doutrina, mas essas dúvidas vão suscitar em vocês uma vontade de estudar a doutrina. Então vamos lá, começa lá pela questão 258 do Livro dos Espíritos, sobre escolha de provas. Depois leiam Justiça Divina de Emmanuel, explicando o livro Céu e Inferno. E depois vão lendo sobre véu de esquecimento. E aí vocês vão entendendo a vida de uma forma maravilhosa. E é esse entendimento que faz com que a gente seja uma pessoa harmonizada, feliz, equilibrada, otimista, que é como eu me sinto, como eu estou começando a me sentir, como eu estou caminhando para me sentir, e que desejo a vocês também. E assim que se sente todos aqueles espíritas que estudam a doutrina para entender Jesus e ver o amor e a misericórdia de Deus. É isso a proposta da doutrina. Eu vou pedir, Marta hoje está ausente, por motivo bom, não é nada de nos preocuparmos. Eu vou pedir a minha irmã Nani para fazer a prece de encerramento por nós. Estou com saudade de ouvir a prece dela, ela faz de vez em quando, fazia na nossa mediúnica, né? De quarta-feira, então eu estou com um pouquinho de saudade, quero compartilhar a fé dessa minha irmã com vocês. Aqui, mãe. Senhor Jesus, que a sua infinita bondade continue conosco, iluminando cada lar, chegando a cada um dos ouvintes desta reunião e nos protegendo durante a semana, nos intuindo, amparando, que a misericórdia divina não nos esqueça. Seja conosco, Jesus, hoje e para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e para sempre, que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigada, e um beijo aos irmãos que eu não vejo há muito tempo. Boa noite, muito obrigada a vocês. Agora, gente, boa noite para o Google Meet, que eu vou começar a lutar com o meu Instagram aqui para ver se eu consigo deixar gravado. Boa noite aí para todos. Boa noite.